Tá, pessoal. Na aula retrasada, fizemos uma análise de desempenho de processadores, lembram? E na aula passada, a gente pegou e naquela aula retrasada, a gente ficou claro que atingir a melhoria de desempenho na escala que a gente tinha atingido ao longo dos anos, única e exclusivamente como fruto da integração e da melhoria da velocidade de clock, era impensado. A gente precisava de mais coisas para atingir melhoria. E aí eu mostrei para vocês uma possível melhoria que a gente podia fazer na organização do processador para ele tornar ele mais rápido. Foi a organização multiciclo, lembram? O que eu quero fazer com vocês hoje? Eu quero pegar um programinha bem bobinho, porque o programa não importa. O que importa é como é que ele vai ser executado ao longo do tempo. Beleza? E aí a gente vai pegar esse programinha e vai ver como é que ele é executado ao longo do tempo na organização monociclo e na organização multiciclo. E daí, com isso, a gente vai conseguir ver bem a melhora do desempenho e a gente vai ter informação que chega para a gente notar onde que existe uma ociosidade, onde que ainda existe ociosidade. O que vai abrir portas para a gente fazer uma segunda melhoria na organização para tornar o processador inacreditavelmente mais rápido. Beleza? Essa segunda melhoria chama a organização em pipeline, que é aquela ideia de linha de produção. Então, vocês entenderam o nosso plano? Vamos pegar aqui e escrever um programa bem bobo em Assembly. Vocês acharam que não iam ver Assembly nunca mais depois da P1, né? Ó, vamos fazer um for bem simples, ó. Vamos pegar aqui um add i, vamos colocar no S0 o que tem no registrador 0 e a constante, sei lá, 0. Inicializamos com 0, certo? Vamos pegar e colocar no S7 o que tem no registrador 0 e a constante 10. Daí a gente vai fazer um for para ver se o S0 é igual a 10. Então eu vou chamar isso aqui de for, ó. Aí você vai testar aqui, ó. BQ compara o S0 com o S7. E se eles forem iguais, você vai para SAI. Se não, você vai entrar aqui no corpo da função. O que a gente vai fazer nessa função vai ser muito simples. A gente vai dar um load word, vai colocar no registrador S2, o que tem no endereço, sei lá, S5. Daí a gente vai fazer um add e fazer o S2, recebe o que tem S2, mais o número 42. E daí a gente vai dar um save word do S2 no endereço do S5. Por último, a gente vai incrementar o S5 em 4 para apresentar para a próxima posição do array. A gente vai incrementar o nosso S0. E eu vou dar um jump para for. E aqui no SAI eu vou pôr um SLL, sei lá, S0, $S0, 2, por exemplo. É um programinha bobinho, certo? O que nós queremos fazer agora é fazer a alocação dele usando o... Deixa eu salvar ele aqui no arquivo. Lá. Centralizar ele para deixar ele o menor possível. Ctrl S, vamos salvar ele como prog bobinho. E aí a gente vai pegar e vir aqui no Excel. Pequeno. Não está mais certo. Seria imagens, vamos procurar. Prog bobinho. Isso aí.
Vocês estão aí? Opa, Agora eu vou vir aqui em exibir, eu vou congelar a linha superior e eu vou congelar a primeira coluna. Esse cara, eu vou pintar ele inteiro de cinza. E esse cara também vou pintar de cinza. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é alocar esse programa usando a organização monociclo. Vocês lembram? professor, tem como dar um zoom? Ou é que é muito grande a tabela? Né? Ela vai ficar gigantesca, cara, mas dá para dar um zoom. Tá, melhorou aí agora? Você tá olhando no celular, né? Não, não, no computador. Mas ficou bem melhor. Tá, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Opa, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 8, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, opa, 45, 46, 47, 48, 49, 50. A gente vai precisar de mais que isso, mas depois a gente escreve. Tá, então, ó, vocês lembram a tabela de alocação de subsistemas que a gente viu na aula passada? Digamos que a primeira instrução que eu quero executar seja aquele ADI ali, ó. Primeiro ADI. Depois eu vou executar o ADI, depois eu vou executar o BQ, depois eu vou executar o load word, daí um ADI de novo, save word, ADI, ADI, jump, e daí eu volto a executar o BQ. BQ, load word, ADI, save word, ADI, ADI, jump. E aí vai ser um back de novo. Load word, ADI, save word, ADI, ADI, jump. E aí um back de novo. Tá bom esse tanto aqui. Alguém escreveu alguma coisa? Não. Então tá. Agora, sabe o que eu podia fazer? Eu podia ajustar essas colunas para ficar menor. Vamos ver aqui. Acho que é isso aqui. Não. Exibir. Layout da página, não. Início. Deve ser por aqui. Aqui. Ajustar automaticamente. Largura da coluna. Isso. Vamos por aqui 5. Para isso. Eu quero para a tabela inteira. Aqui assim. Ficou mais redondinho. Tá, eu sei que minha opinião é muito importante para vocês, mas agora no meio da aula não é uma boa hora para eu dar minha opinião sobre o software de vocês. Então eu vou continuar aqui. Gente, esse aqui está estranho. Vamos centralizar. Vocês estão aí? Ué, por que ele não travou a primeira linha? E congelar conecta, congelar a linha superior. Ah, agora congelou. Ele não consegue congelar as duas? Olha que estranho. Tudo bem. Beleza. Aqui, ó, cada quadradinho desses é um pulso de clock. Então, nosso clock está aqui, ó.
Nosso sinal de clock. Ajudava se tivesse selecionado a caneta, né? Nosso sinal de clock tá aqui, ó. Um número desses é um intervalo, um período de clock aqui assim, tá? Então, esse aqui é o caso 1, o 2, o 3, o 4. Beleza? Então, quanto tempo vai demorar para executar uma instrução no monociclo? 4 quadradinhos desse, tá? Não, desculpa. Esse aqui é o clock normal, que a gente vai usar para o multiciclo. O clock do monociclo ele não tem que ser tão grande quanto para ocupar todos os sistemas. Fala assim, ó, mais fácil, fazer assim, ó. Célula igual 40 unidades de tempo. Certo? Então, para a primeira instrução ali, eu tenho que buscar, decodificar, executar ela e escrever o registrador, não é isso? Isso. O problema é que na instrução do tipo monociclo, você tem que esperar o espaço, o tempo da memória também. Aqui seria a memória, ó, e aqui seria o registrador. Só que esse tempo aqui, ele fica ocioso, e eu não faço nada. Já vamos fazer, vamos pegar e colocar tudo isso centralizado, vai ficar tão melhor. Eu fiz de errado aqui. Tranquilo? Então, ó, 4, 8, 12, 16, 160 nanosegundos. A próxima instrução eu busco aqui, na mesma hora que eu escrevo o registrador, ó, busco, decodifico, executo, espero o tempinho da memória e escrevo o registrador. Aí o B aqui eu tenho que buscar, decodificar e executar só. Esse cara aqui, eu acho que eu posso jogar ele lá para baixo, para não atrapalhar a gente. A gente já colocou as instruções aí, certo? Eu acho que é melhor eu congelar a coluna. Agora, qual que é a próxima instrução? É o load word. O load word eu tenho que começar aqui, ó. Vai ser busca, decodifica, executa, acessa a memória e escreve registrador. Busca, decodifica, executa, espaço da memória e registrador. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? No primeiro ciclo o clock do monociclo vai demorar 160 nanosegundos. E o clock do multiciclo, vou fazer isso aqui. Salvar. Ó, tô desenhando meio que a olho, só para. Aí eu vou escolher uma outra cor. Ó, droga. Vou destruir. Perfeito. Desenhar a linha. Daí, aqui vai ser esse. Vamos escolher uma cor aqui. Eu vou ficar aqui em isso. Não vai deixar. Vou fazer assim.
Esse é o sinal de clock do processador monociclo que a gente está usando. E agora, do multiciclo vai ser assim, ó. Quarenta, 80. São dois aqui. Aqui em cima. Que saco, cara. Isso. Mais ou menos, tá, pessoal? Não quero perder uma eternidade fazendo isso. Eu vou ficar em um. Outro. Meus filhos deixando minha mulher louca lá para dar banho nele. Tá. Selecionar. Seleção transparente. Outra. Ah, ver. É uma boa ideia aumentar a imagem. Beleza, como é que são os clocks? E esse períodozinho aqui, ó. Melhor desenhar. É de azul. Aqui, ó. 40 unidades de tempo. Beleza? Quer dizer, então, que um clock do mais rapidinho, que a gente vai usar para o processador multiciclo, demora 40 unidades de tempo, e um clock do processador mais lento, que é o monociclo, vai demorar 160 unidades de tempo. Tá vendo que aqui bate com aqui, ó? Então, 40, 80, 120, 40, 80, 120, 160. Beleza? Cada caixinha dessas aqui é 40 nanosegundos, 40 unidades de tempo. Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, beleza. Se eu olhar o processador, monociclo, que a gente construiu porta-lógica a porta-lógica, tudo que acontece nele acontece em um ciclo de clock, certo? Por isso que ele é monociclo, um ciclo. E qual que é a pior instrução, a que usa mais partes do processador? É o load word e o save word. Por causa que eles vão fazer a busca da instrução, a decodificação, o processamento, né, na execução na ULA, e ainda vão acessar a memória, seja para escrita ou para leitura. No caso do load word, você ainda vai escrever o registrador. Mas isso não deixa ela mais lenta, por quê? Porque você está escrevendo esse registrador ao mesmo tempo que está buscando a próxima instrução. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Tá vendo que a gente busca a próxima instrução e escreve no registrador? E daí dá, ó, 40, 80, 120, 160 unidades de tempo. Essas 40 unidades de tempo extra aqui são caso eu precise acessar a memória. No caso do load word, save word, que no ADI eu não tenho que fazer. Então eu fico ocioso aqui, estão vendo? Vocês entenderam como é que esse diagrama funciona, pessoal, ou não? É por isso que o B está embaixo, que é ao mesmo tempo que ele escreve no registrador, já busca a próxima. Exato, porque olha aqui, no processador, para escrever no registrador, eu não preciso do post clock. Aham. Para escrever no registrador aqui, o PC, eu também preciso do post clock. Então, o PC mais 1, mais 4, que vai estar aqui na entrada, ele só vai entrar para dentro do PC. Olha, o PC tem 0, tá vendo? Mas aqui tem 1, ó. Quando eu der o clock, ó, ele tá reclamando que está vinculado com um programa mais fora. 1 veio aqui para fora, mas aqui está batendo 2. Então, quando eu escrevo e efetivamente eu busco a próxima instrução, é quando eu escrevo o dado que está aqui na entrada
no registrador especificado aqui. Essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Porque quem controla a execução delas é o post clock, beleza? Beleza. Então, daí, como que eu faço a alocação desses subsistemas aqui? Eu tenho que ver quais são os subsistemas que cada instrução utiliza. A gente pode fazer uma tabelinha aqui, ó, o ADI, qual outra que a gente tem? A gente tem o BEQ, a gente tem o load word, o save word, o jump, tem mais alguma instrução? Não, né? São só essas, né? Esse aqui é busca, decodifica, executa e acessa o registrador. Esse aqui só busca, decodifica e executa. Ele não escreve nenhum registrador. Esse aqui busca, decodifica, executa. Vou fazer assim, escrever registrador aqui. Acessa a memória, escreve registrador. Esse aqui só busca, decodifica, executa e acessa a memória. Esse aqui só busca e decodifica. Essa tabelinha aqui fala quais são os subsistemas que cada um essa aqui. Cada uma das instruções do nosso programa utiliza. Então, a gente continua fazendo alocação. Ó. O ADI, eu vou buscar, decodificar, executar, esperar o tempo da memória, e aí eu começo a segunda instrução. Escrevo o resultado dele, busco a próxima instrução. Decodifico, executo, fico esperando o tempo da memória, que eu não vou fazer nada, porque o ADI não precisa acessar a memória. Escrevo o resultado e busco a próxima instrução. Busco, decodifico e executo, de acordo com a nossa tabela, né? Por que que o BQ faz só isso? Você tem que buscar a instrução, decodificar para saber que é BQ. Daí, enquanto você decodifica, você acessa os registradores RS e RT. Eles vão entrar na ULA e o comparador da ULA aqui, ó, esse cara vai gerar o sinal de igual. Esse sinal de igual é que vai controlar esse MUX, essa E aqui e o branch unit para ver se vai ser PC mais 4 ou o salto que o BQ está especificando. Por isso que eu só busco, decodifico e executo. Isso aqui é muito rápido. Cabe dentro das tolerâncias. Daí depois vem o load word. O load word busca, decodifica. Daí toda instrução vai buscar e decodificar. Tá vendo que essa parte aqui é igual para todo mundo, ó? Mas nem toda instrução executa, nem toda instrução acessa a memória e nem toda instrução escreve registrador. Aí o BQ ele vai só buscar, decodificar, executar, e o load word vai buscar. Por que eu não busquei junto com a execução aqui? Eu não posso, né? Não faz sentido. Ah, desculpa, tá errado aqui. Aqui, ó, tem o tempo da memória. E aqui tem o tempo do registrador. E aí eu busco junto aqui, ó. Certo? Percebe que é sempre busca e escreve registrador junto? Só que no BQ eu não tenho que acessar a memória nem escrever registrador. No load word eu faço todo mundo, no ADI eu faço só esses. Daí nesse instante aqui eu começo o save word, ó. Busca, decodifica, executa, acessa a memória. Mas agora aqui vai ser o registrador, ó. Seria se eu escrevesse registrador, mas eu não vou escrever, por isso que eu estou deixando de azul claro. E aí eu faço o ADI ali, que é busca, decodifica, executa, memória e o registrador. E busco o próximo ADI. Memória e o registrador. Agora a gente pode arrastar assim, ó. E aí fica facinho aqui. Aí isso aqui é só busca e decodifica. Aí eu executo, memória e registrador, eu não preciso nesse. Então aqui, ó, vamos pegar esse R aqui. Na memória aqui, ó. Vamos escrever aqui, aqui. Aqui vai ser 3. Só que vai ser executa, memória, e aqui seria registrador, mas só que a gente não está usando. E aí vem a próxima instrução, BQ. Eu já tenho o BQ feito aqui, ó. Posso copiar ele. E aí vem o load word. Eu tenho, o load word é fácil. Busca, decodifica, executa, acessa a memória, escreve registrador. E daí ao mesmo tempo eu vou fazer o ADI ali, ó. Busca, decodifica, executa, não acessa a memória, escreva o registrador.
Depois é o save word, busca, decodifica, executa e memória. Opa, memória. Daí aqui seria o registrador. Aí vai o ADI ali, que é busca, decodifica, executa, memória e registrador. Vamos arrastar aqui para perto. Estamos quase terminando, pessoal. Aqui vai ser busca, decodifica, executa, acessa a memória, escreve registrador, busca, decodifica, acessa a memória, executa, acessa a memória e registrador. Busca, decodifica, executa, acessa a memória, registrador. Busca, decodifica, executa, acessa a memória e registrador. Busca, decodifica, executa, memória, registrador. Save word, busca, decodifica, executa e memória. O ADI, busca, decodifica, executa, memória, registrador. Busca, decodifica, executa, acessa memória, registrador. Jump, busca, decodifica, aí executa, acessa memória, registrador. E por último, BQ, busca, decodifica, executa. Fica assim a tabela de alocação, olha que louco. Para rodar só esse pedacinho do programa, nem rodamos ele inteiro. Vocês estão vendo que é uma linha contínua aí, ó, descendo? Agora, o que a gente quer fazer é ver como é que vai ficar essa alocação no caso do multiciclo. Então, onde que termina? Termina aqui. Então, vamos pegar esse cara e fazer uma linha aqui. Eu não consigo. Eu vou conseguir. Esse cara aqui. Tá. Agora, vamos fazer do multiciclo. Multiciclo. São as mesmas instruções. O que muda na alocação multiciclo? Vamos ver? Vou pegar esse programinha. Ele não está cobrindo nada. Essa primeira instrução, ela você vai buscar, decodificar, executar e escrever registrador, não é isso? Eu não preciso esperar o tempo da memória, ó. Eu já busco, decodifico, executo, escrevo o registrador da próxima. Esse aqui só busco, decodifico, executo. Aí essa aqui vai ser busca, decodifica, executa, acessa a memória e utiliza o registrador. O ADI busca, decodifica, executa e escreve registrador. O save word busca, decodifica, executa e memória. Aí você percebe que eu só coloco ao mesmo tempo se é busca e escreve registrador, certo? Então aqui eu não posso escrever aqui, o ADI vai ter que ser aqui. Busca, decodifica, executa, escreve registrador. Próximo ADI. Busca, decodifica, executa, escreve registrador. O jump, busca e decodifica. Próxima instrução, BQ, busca, decodifica, executa. Próxima instrução, load word, busca, decodifica, executa, memória e registrador. Próxima instrução, ADI, busca, decodifica, executa, escreve registrador. Próximo, save word, busca, decodifica, executa e memória. Próxima instrução, ADI, busca, decodifica, executa, escreve registrador. Vocês estão notando o que está acontecendo? Está ficando mais curto. Executa, escreve registrador. Busca e decodifica. Busca, decodifica, executa. Load word. Busca, decodifica, executa, memória e registrador. Busca, decodifica, executa e registrador. Save word. Busca, decodifica, executa e memória. ADI. Busca, decodifica, executa, escreve registrador. Outro ADI. Busca, decodifica, executa, escreve registrador. Agora é um J. Busca e decodifica. E um BQ. Busca, decodifica, executa. E acabou. Olha que louco aqui, ó. O programa, esse pedaço do programa executado no monociclo vem até aqui. Executado no multiciclo vem até aqui. Vocês notam que ele executou mais rápido o mesmo código? Vocês estão aí?
Eu não entendi, você não usou os mesmos quadradinhos? Não, cara, porque olha aqui, Olhei aqui. para o monociclo, cada quadradinho é 40 unidades de tempo, certo? Certo, certo. Mas um ciclo tem 160, 4 quadradinhos, que cabe os 4 subsistemas. A escrita sempre acontece junto com a busca da próxima instrução, certo? Certo. No multiciclo, você só usa o que você precisa. Olha o primeiro, aqui eu estava esperando esse tempo do M aqui, ó. Mas busco, decodifica, executa. Em vez de ficar esperando o tempo do M aqui, eu já escrevo o registrador direto e passo para a próxima instrução. Saquei, não, agora eu entendi. Mas o legal é você olhar quando você faz o diagrama assim, é isso aqui, ó. Tá vendo que... Deixa eu pôr umas linhas ali para vocês verem, quer ver? É essa coluna aqui, BX. Vamos pôr uma linha assim, ó. Oh, errado. BX, a gente põe uma linha do outro lado. E aqui, ó, ele termina de executar aqui. Olha qual foi o ganho que você teve. Uns 20%, né, por aí. Nesse caso aí foi até mais, cara, porque tinha muito BQ, muito SLT. Da hora. E muito jump. Mas é um ganho considerável, concorda? Pode mover isso aqui daqui para não ficar em cima. Isso é um jeito de você ver visualmente uma melhoria no desempenho. Eu sei que vocês só estão vendo uns pontinhos aqui, um cisquinho, né? Mas o objetivo é exatamente esse, a gente vê a alocação ao longo do tempo. Então, o gráfico ele mostra que a gente tem uma melhoria de desempenho. Agora, olhem para isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Vocês entendem o conceito de paralelismo? O que vocês entendem por paralelismo? No mundo real, esqueçam computadores por um segundo. O que é uma coisa em paralelo à outra? Está a 180 graus, do lado da outra. Ó, deixa eu dar um exemplo para vocês. Algo simultâneo. É algo simultâneo, isso aí. Paralelo vem da geometria, que são duas linhas são paralelas se elas nunca se cruzam. Essa é a definição, né? Uma anda do lado da outra. Essa é a ideia. Um exemplo, eu ajudo a fazer almoço todo dia, ou eu faço almoço sozinho. Quando eu não faço sozinho, eu ajudo minha esposa, normalmente ela está fazendo a carne, o arroz e feijão, eu estou fazendo a salada. Então ficamos nós dois na cozinha, enquanto ela bate os bifes, eu corto o tomate. Percebe que a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo na cozinha? Batendo bife, cortando tomate? Essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, não estão? Em paralelo. Isso é paralelismo. Do ponto de vista do computador, o que é paralelismo? Vocês já ouviram o termo, não já? Executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo? Simultaneamente. Exato, é quando o computador, e no nosso caso o computador é o processador, né? Ele está fazendo coisas ao mesmo tempo. Vocês conseguem ver algum caso de paralelismo nesse diagrama? Do multiciclo? Quando acessa o registrador e busca a próxima instrução é ao mesmo tempo, não é? Ou não? É quando eu estou escrevendo o registrador e buscando a próxima instrução. Essas coisas não estão acontecendo uma do lado da outra, em paralelo? Então eu tenho paralelismo aqui, tá vendo? Agora imagina que louco se eu pudesse ter isso aqui assim, ó. Isso aqui é um exemplo, tá? Se eu pudesse ter uma execução de programa que fosse assim, ó, busca, decodifica, executa, escreve registrador. Daí aqui eu busco, decodifico, executo, escrevo registrador. Aqui eu busco, executo, escrevo registrador. Aqui eu busco, decodifico, executo, escrevo registrador. Busco, decodifico, executo, escrevo registrador.
Busco, decodifica, executa, escreve registrador. Busco, decodifica, executa, escreve registrador. A partir desse momento aqui, ó. Desculpa. Desse momento aqui, eu tenho uma barreira. Que ele está fazendo o quê? Tá vendo que eu estou usando todos os subsistemas do processador? Tá, professor, você não está usando a memória. Esquece a memória. Faz de conta que esse processador não tem memória. Tá vendo que eu estou buscando, decodificando, executando, escrevendo no registrador, tudo ao mesmo tempo? E aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Aqui vai acontecer a mesma coisa. E aí, é porque eu parei de executar, mas ia continuar executando a mesma coisa para frente, tá vendo? Imagina se fosse possível executar um programa desse jeito. Olha que louco. Quando você escreve registrador, você está entregando uma instrução completa, não é? Então, eu estou entregando uma instrução completada, totalmente executada no momento CF. Depois eu entrego outra no CG. Depois eu entrego outra no CH. Depois eu entrego outra no CI. Depois eu entrego outra no CJ. Eu estou executando uma instrução por ciclo de clock. Só que agora meu ciclo de clock não é de 160 unidades de tempo, é de 40. Ia ser muito louco se eu pudesse fazer isso, concorda? E observa do ponto de vista de utilização dos subsistemas. Todos os subsistemas do processador estão sendo usados ao mesmo tempo, porque cada coluna é uma unidade de tempo, não é um período de clock. Olha o que acontece aqui, ó. Você busca a instrução no instante 1. Daí aqui o sistema de busca ficou ocioso, aqui ele ficou ocioso. Daí você vai buscar outra instrução aqui. Aí ocioso, ocioso, busca. Ocioso, ocioso, busca. Ocioso, 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 busca. Ocioso, ocioso, busca. Você percebe que o subsistema de busca, ele trabalha e daí ele fica um tempão ocioso. Daí ele volta a trabalhar e fica um tempão ocioso. Não era mais legal se ele pudesse buscar uma instrução por ciclo de clock? Olha o subsistema de decodificação da instrução. O subsistema de decodificação da instrução é um subsistema simples. Ele recebe o opcode, o function, e gera os sinais de controle para você, não é? Então, ele está ocioso. Desculpa, apertei uns botões errados aqui. Está ocioso. Daí eu utilizo ele. Aí ele fica ocioso, ocioso. Utilizo ele de novo. Ocioso, ocioso. Utilizo ele de novo. Ocioso, ocioso. Utilizo. Ocioso, ocioso, ocioso. Utilizo. Tá vendo que ele fica ocioso um monte de tempo? Estão percebendo ou não? Sim, sim, claro. O processador não está ocioso, mas o subsistema está. Durante a execução da instrução, ele tem a hora que ele deve acontecer e todo o resto do tempo ele fica ocioso. Ele já fez o trabalho dele. Agora, numa linha de produção, é assim que funciona? Não. Pensa que você tem uma linha de produção para informar e encaixotar chocolate. Aí, primeiro, tem uma esteira rolante, e daí a primeira coisa que a esteira vai ficando, se movimentando constantemente. Daí chega uma forma de plástico, onde você vai derramar o chocolate. Então, na primeira estação de trabalho, na tua linha de produção, tu enche a forma de chocolate. Daí a forminha com chocolate quente continua andando na esteira até que ela chega na segunda estação. Quando ela chega na segunda estação, você resfria o chocolate, usando nitrogênio líquido, por exemplo. Daí, o chocolate resfriado e endurecido continua andando na linha de produção e chega na terceira estação de trabalho. A terceira estação de trabalho vai desenformar o chocolate, tirar os bombons de chocolate da forma de plástico. Aí, os chocolatinhos tudo continua andando. Daí, na quarta estação, você vai pegar e derramar esses bombons que você fez dentro de um saco e fechar o saco hermeticamente. E aí, a esteira acaba e derrama o chocolate empacotado numa caixa para entrega. Mas o legal da linha de produção é que, no momento 1, você está enchendo a forminha lá. No momento 2, você está resfriando o chocolate. Mas na estação 1, você está enchendo a segunda forminha. No momento 3, você está enchendo a terceira forminha,
resfriando a segunda, desenformando a primeira. No momento 4, você está enchendo o quarto forminha, resfriando a terceira, desenformando a segunda e empacotando a primeira. Você percebe que numa linha de produção, cada estação trabalha, faz a sua atividade por unidade de tempo? É isso que é pipeline. É tentar executar as instruções do computador assim, de modo que você utilize todos os subsistemas em cada ciclo de clock. Toda instrução vai demorar, em média, 4 ciclos de clock para executar. Só que, como as coisas estão acontecendo em paralelo, você está entregando uma instrução executada por ciclo de clock a partir do momento 4. Vocês notam? Sim. Você podia repetir o conceito de pipeline de novo, por favor? Eu posso desenhar para você. Vamos fazer. Desenhar. Literalmente. Assim, fala de desenhar, parece que entendeu ou vou ter que desenhar? Não, filho, é que o desenho vai ajudar a gente a manter uma imagem visual da coisa. Então, ó, você tem uma linha de produção aqui. A linha de produção é uma esteira, ó. Certo? E aqui você vai ter, desculpa, deixa eu pegar o escrito. Aqui é a estação 1, aqui é a estação 2, aqui é a estação 3 e aqui é a estação 4. E aqui você vai ter uma caixa aonde a esteira vai derrubar o produto feito para entrega. A direção de movimento da esteira é essa aqui. Então, você tem aqui, ó, no momento T igual a 0, a esteira está inteirinha vazia. No momento 1, entra o produto 1 aqui, ó. Produto 1 aqui, aqui não tem nada, não tem nada, não tem nada. No momento 2, vai entrar o produto 2. Mas é melhor fazer essa coisa aqui assim, ó. Vou pôr o T aqui. E aqui é 1, E2, E3 e E4. Então, no momento 1, aqui vai estar o produto 1, aqui não vai ter nada, não tem nada, não tem nada, certo? No momento 2, aqui vai ter o produto 2, aqui vai ter o produto 1, aqui não vai ter nada, não vai ter nada. No momento 3, aqui vai ter o produto 3, produto 2, produto 1. Isso aqui não funciona que nem uma fila? Que todo produto, toda inserção nova empurra todo mundo para frente? Exato. Então, agora a gente continua aqui para você ver, ó. No momento 4, você vai ter o produto 4 aqui, o produto 3, o produto 2, e aqui vai estar o produto 1. No momento 5, você vai ter aqui o produto 5, aqui o produto 4, aqui o produto 3, produto 3, aqui o produto 2, e o produto 1 já saiu, foi para a caixa. Você percebe que a partir do 5º momento, a fila vai estar sempre cheia? Momento 6, P6, P5, P4, P3, e o produto 2 está pronto. No momento 7, P7 vai estar na estação 1, o P6 que estava na estação 1 vai para a estação 2, o P5 que estava na estação 2 vai para a estação 3, o P4 que estava na estação 3 vai para a estação 4, e o P3 foi encaixotado. Isso é uma linha de produção, não é? Agora você entendeu, filho? Saquei, saquei. Eu quero executar instruções desse jeito. E as estações, na realidade, são meus subsistemas. Então, o pipeline seria utilizar todos os sistemas em um ciclo de clock. Exato. Todos os subsistemas. Você quer que todos os subsistemas sejam utilizados em um ciclo de clock, não necessariamente na mesma instrução. Não necessariamente não. Obrigatoriamente não na mesma instrução. No ciclo de clock, cada subsistema vai estar lidando com uma instrução diferente. Uhum. E aí, percebe que as coisas estão acontecendo em paralelo?
Sim, sim. Professor, uma pergunta. Fala, filho. Isso não implicaria que cada estação não poderia acontecer mais de uma vez por instrução? Claro, não tem por que decodificar 2 vezes a mesma instrução. Mas vamos supor que a gente tem uma instrução que precisa usar uma parte do processador mais de uma vez. Nenhuma instrução faz isso. Não é impossível, então. Nenhuma instrução usa uma parte do processador, um subsistema mais de uma vez. Tipo, o que eu tava na minha cabeça era, tipo assim, vai que tem uma instrução que precisa usar a ULA 2 vezes. Vamos supor. Ah, então, isso é um problema nas arquiteturas não RISC, nas arquiteturas CISC. Isso pode acontecer na arquitetura CISC. Aham. A RISC não. As instruções elas são boladas para elas precisarem de um subsistema uma e apenas uma vez. Ah, entendi. Certinho. Obrigado. Não, que isso. Então, porque observa aqui, ó. Se a gente olhar para esse gráfico aqui, a gente vê as ociosidades. No monociclo, eu tenho uma ociosidade dentro da instrução. A instrução fica um tempo sem fazer nada. Eu resolvo isso no multiciclo. Se aquele subsistema não precisa ser utilizado, eu não fico esperando ele. Mas agora eu tenho ociosidade de subsistema. O busca que funciona aqui, mas depois ele só vai funcionar aqui. Aqui ele está ocioso, ó. Aí eu usei ele aqui. Ele vai ficar ocioso aqui e vou usar ele aqui de novo. É esse tipo de ociosidade que eu quero solucionar agora. Eu quero que um subsistema seja utilizado todo o ciclo de clock. Então, vamos pegar um programa bem bobo aqui, ó. Beleza, dá para escrever aqui. Essa técnica de pipeline, a gente está falando em que tempo da história, assim? Em que década? Pipeline, historicamente, funcionou assim. Os supercomputadores, eles tinham vários... Não existe mais supercomputador, vocês sabem, né? Não sabemos. Não, supercomputador não existe mais. Depois que a gente inventou clusters de computador, não tinha mais por que a gente criar um computador muito poderoso especificamente para ser poderoso. O que a gente faz é construir um computador muito poderoso, colocando vários outros computadores normais em rede, para executar tarefas em paralelo. E daí você tem... É assim que são os supercomputadores. Quando falam de supercomputadores hoje em dia, são todos clusters. Uma pergunta. Eu achava que quando você estava falando de supercomputador, você estava, por exemplo, na minha cabeça vinha, sei lá, um ultrabook. Não, um supercomputador era um computador que era milhares de vezes mais rápido do que um computador normal. Tipo um computador quântico? Não, o computador quântico ele não é milhares de vezes mais rápido que um computador normal. Quando o computador quântico ele for completamente realizado, ele vai ser infinitas vezes mais rápido que um computador normal. Porque ele vai executar um problema em infinitos universos paralelos. É assim que ele funciona. A gente não tem, né, ainda computador quântico. Tem. Mas você falou quando ele for produzido? Não, quando ele for completamente realizado. A gente tem Ah, computador quântico, mas a gente tem ele no... É mais ou menos como se estivesse no ano de 1946 da computação clássica. Eles existem, mas eles não são úteis ainda. E muito menos comercialmente distribuídos. Por exemplo, para você montar um qubit, que é a unidade básica de informação do computador quântico, você precisa ter supercondução. Tem três jeitos principais de construir um qubit. Você pode fazer armadilhamento de íons, mas o jeito mais promissor é você ter um anel de supercondução. Você cria um material supercondutor, sabe o que é um material supercondutor? É um material que não tem resistência, né? Então, se você puser uma corrente elétrica para rodar nesse negócio, ela roda infinitamente, não perde energia elétrica, a diferença de potencial não tem dissipação. não dissipa sob a forma de calor. Então, você cria esse material supercondutor e
em forma de anel. E ali você consegue criar um qubit. Eu estou simplificando pra caramba, porque eu não quero fugir muito da aula hoje. Então, o problema é que para você fazer isso, você tem que fazer numa temperatura muito baixa. E ele desestabiliza muito rápido. Então, a gente tem computadores quânticos hoje, você consegue programar num de verdade, se tu quiser, pela internet. É só você procura no Google IBM desculpa, não é assim. É assim, ó. Qiskit. Acho que é assim que escreve. A IBM, ela está na liderança no desenvolvimento de computadores quânticos, ela já tem computadores e ela te disponibiliza para uso computadores de 1 a 6 qubits. Então, se ele te dá um computador de 6 bits quânticos, mas eles têm online computadores de até 70 qubits. O que hoje é possível fazer com um computador quântico? Nada. Útil, nada. O que fazem com computadores quânticos? Por enquanto, tem uma outra empresa que chama D-Wave. Vocês já ouviram falar? Não, particularmente. A D-Wave, essa empresa e a IBM são as duas empresas que estão na liderança no desenvolvimento de computadores quânticos. O computador quântico, com poucos qubits do jeito que você tem, você não consegue resolver nenhum problema prático. Mas a D-Wave, ela meio que tem um computador quântico. Eles trabalham com algumas centenas de qubits. E eles conseguem resolver alguns problemas práticos de otimização. O problema é que a tecnologia não está evoluída que chega. O problema está em engenharia de materiais hoje em dia. A gente tem que conseguir criar um material supercondutor numa temperatura que não seja tão baixa. E a gente precisa ter uma forma de controlar o entrelaçamento quântico de maneira que ele não possa ser tão facilmente desfeito. São essas duas limitações teóricas são as limitações que a gente tem hoje em dia. Quando a gente resolver isso, daí o negócio aumenta. O que vai aumentar é o número de qubits. Aumentando o número de qubits, aí a gente pode começar a resolver problemas reais. Só que quando isso acontecer, o mundo explode. O mundo, como a gente conhece, muda. Porque existe um algoritmo que chama algoritmo de Shor. Vocês já ouviram falar desse algoritmo? Acho que você já comentou. Então, esse algoritmo ele é comprovadamente uma maneira quântica e eficiente de reverter funções não inversíveis. Ele é isso que ele faz na maneira geral dele, mas no caso prático, ele serve para quebrar senha. Então, é porque a gente pode concluir que a capacidade de cálculo do computador quântico é muito maior, né? Então ele consegue fazer mais cálculo mais rapidamente. Mas ele não calcula. Um computador clássico, é isso que a gente está estudando, ele durante... Olha, eu posso chutar aí pelo menos meio século. Ele ainda vai ser mais rápido do que um computador quântico para resolver problemas aritméticos. A classe de problemas que um computador quântico pode resolver é diferente da classe de problemas que um computador clássico resolve. Existe até um termo cunhado que chama supremacia quântica. É quando a gente construiu um computador quântico que consegue resolver um problema clássico mais rápido do que um computador clássico. Isso está muito longe de acontecer. Muito longe. Muito, muito, muito longe. Porque, ó, tipo assim, vocês lembram na aula que eu falei de desempenho para vocês, que a gente estava falando de centenas de milhões de instruções por segundo? O desempenho do computador moderno, clássico, ele é absurdo. A gente está lidando com quantidades que a gente entende, mas a gente não compreende de verdade.
porque é um número tão grande que a gente não consegue dar sentido para o número. Para um computador quântico conseguir resolver um problema clássico melhor ou igual a um computador clássico, vai demorar um tempo. Mas é uma coisa que vocês deviam ficar de olho. Na realidade, eu e o professor João estamos pensando em montar um curso de computação quântica para vocês, introdução à computação quântica. É interessante, é curioso, no mínimo. Na realidade, é a definição de disciplina optativa na minha cabeça. Com certeza. Professor, mas aí como que ele resolve o problema, então? Como que ele resolve? Isso porque não é através de matemática, né? Que você falou. Não, existe uma álgebra. Ele tem operadores lógicos. Todo computador clássico ele é construído em cima da álgebra booleana, certo? Certo. E ele tem lá as portas lógicas dele também. E daí você tem uma álgebra em cima disso. O problema é que, tipo assim, o problema é quais problemas você consegue modelar bem com poucos bits hoje em dia? Muito poucos. Mas um problema de otimização é basicamente assim, olha. Você tem uma função de objetivo. Você quer chegar num valor. E você tem que chutar um número que vai aproximar você daquele valor. Então você chuta e compara para ver se chegou perto ou não. Se não chegou perto, o que você vai fazer? Você chuta melhor. Uma equação diferencial. Aquela equação que de um lado ela está derivada e do outro não. Certo? Como que se resolve uma equação dessa? Algebricamente, você não consegue. Então, como é que se resolve isso hoje em dia? Por otimização. Você chuta um valor para as variáveis e vê quanto que o lado esquerdo diferencia do direito. Aí você fala assim, acho que eu vou chutar esse número que eu chutei um pouquinho mais para cima. Substitui, resolve e vê se melhorou, se diminuiu a diferença entre as duas. Na melhor caso, você vai chutar o número exato que iguala as duas. Mas muitas vezes isso não acontece, trabalha com erro. E a otimização, ela faz o quê? Chuta e compara, 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 até que você atinge um erro aceitável. É praticamente, então, o que é feito em Data Science, né? Isso é Data Science. Data Science é otimização o tempo inteiro. Computação quântica é bom para isso, porque você pode pegar e fazer um caching do teu problema nos teus qubits, de modo que você codifique um conjunto de qubits para representar uma resposta e um chute. E você fala que você quer que os dois tendam a ser iguais. Então você entrelaça os dois. Eu estou simplificando bastante, tá? E quando você entrelaça os dois, o computador quântico ele considera todos os possíveis chutes em universos diferentes. Quando você observa, ele vai tender a produzir vai tender a gerar uma medida no universo mais provável. É que os dois são iguais. É assim que ele resolve melhor. Percebe que é muito diferente da aritmética que a gente está falando, de álgebra booleana que a gente está falando, em computação clássica. Mas quando isso acontece, aí se considera todos os possíveis valores em infinitos universos paralelamente. Então, você deixa de ter procedimentos de otimização, você passa a ter algoritmos de otimização. Que você está considerando todas as possíveis respostas, mas todas em paralelo. É muito louco, cara. Agora, você consegue pegar as portas quânticas e modelar portas clássicas com elas? Portas que se comportam como E lógico, ou lógico, não lógico? Consegue. Uma vez que você consegue modelar essas portas, então existe um mapeamento direto do computador quântico para o computador clássico. Basta eu usar as portas lógicas quânticas para construir as portas clássicas.
A partir do momento que eu tenho as portas clássicas, eu consigo construir um computador clássico usando elementos quânticos. E daí ele resolve qualquer problema clássico. Cara, é um assunto complicadíssimo. Pra ter uma ideia, para eu entender, foi um tempo, viu? Mas a gente pensa em montar um curso disso, optativo. Tá, vamos lá? Onde que eu tava? Tá, então, a gente está resolvendo aqui os problemas das ociosidades, certo? O que eu ia fazer com vocês agora era montar um programa simplesinho e a gente fazer a alocação dele, considerando que o processador é capaz de fazer isso. Então, dá para eu criar uma organização que leve isso em consideração? Dá, eu já vou mostrar para vocês. Mas só quero mostrar aqui para vocês rapidinho como que ficaria um programa. Ó. Pega, por exemplo, um programa que tem um A de I, um A de I, seguido de um AD, seguido de um sub, seguido de um shore, seguido de um SLL, seguido de um SLT, seguido de um ADI. Como é que fica a alocação desses caras? Vai ser assim, ó, busca, decodificação, execução, escreve no registrador. Aí eu busco a próxima aqui, ó. Aí eu sub, é busca, decodifica, executa, escreve no registrador. O shore, busca, decodifica, executa, escreve no registrador. O SLL é a mesma coisa. Busca, decodifica, executa, escreve no registrador. O SLT também, ó, ele vai buscar a instrução, decodificar ela, daí vai comparar o RS com o RT na execução e vai escrever no RD 01. E o ADI vai ser busca, decodifica, executa, escreve no registrador. Olha que coisa bonita, cara. É lindo, menos o meu traço. Percebe que ele está buscando uma instrução por ciclo de clock? Que ele está decodificando uma instrução por ciclo de clock? Que ele está executando uma instrução por ciclo de clock? Que ele está escrevendo um registrador por ciclo de clock? Louco, não é? Como que ele faz para executar vários subsistemas em um ciclo de clock só? É o que a gente vai ver agora. O que eu queria que vocês entendessem era o conceito. O conceito vocês entenderam? Então, a ideia é a seguinte, ó. Tudo isso aqui foi o que eu já falei. A parte que vocês estão interessados é isso aqui, ó. É esse diagrama. Eu tenho que mudar no DataPath, no caminho de dados, para que o processador seja capaz de executar diferentes instruções em diferentes subsistemas do mesmo ciclo de clock, certo? Nota que esse processador aí, esse DataPath, é bem parecido com o que a gente construiu, não é? Vocês Sim. reconhecem muita coisa aí, não reconhecem? Tem essas fitas azuis aí. Mas tem essas fitas azul estranhas aí, não é? Isso aí são registradores de barreira. Os registradores de barreira, eles isolam o subsistema do outro. Então, tá vendo que tá ali chamado IF/ID? É em inglês para Instruction Fetch, Instruction Decode. É a busca e decodificação. Então, desse lado da barreira está acontecendo a busca. Desse lado está acontecendo a decodificação. Então, é uma barreira entre a busca e a decodificação. Estão vendo? Esse aqui é entre a decodificação e a execução. Aqui é a decodificação e aqui vai ser a execução. Gente, não está aparecendo, mas o controle está acontecendo junto com a leitura dos registradores, não é? Olha aqui. A instrução entra no controle e entra nos registradores ao mesmo tempo. Enquanto esse cara processa, esse aqui acessa os valores e disponibiliza para a ULA. Então, aqui está acontecendo a decodificação e aqui é a ULA, ó, a execução. Aqui é entre a execução e a memória, tá vendo? Ó? Aqui é a memória, acessa a memória. E aqui é entre a memória e a escrita, write back, é escrita de volta no registrador. Então, o que tu tem que fazer é duas mudanças. Você tem que salvar o resultado parcial do que cada instrução executou. E o controle ele tem que gerar os sinais adequados para você.
Então, para e pensa aqui, ó. Estou buscando a primeira instrução. Busquei a instrução, aqui não tem nada. Nada está sendo utilizado. No segundo ciclo de clock, só que quando eu busquei a instrução, olha, eu escrevi o PC aqui, mais 4, e eu escrevi a instrução nesse registrador. Então, quando eu der um post clock, o que vai acontecer? Esses dados vão entrar para cá, que são os dados da primeira instrução, não são parte relevante. O que foi produzido pela busca de instrução para a primeira instrução, não é? E aqui vai vir a busca da segunda instrução. Então, o endereço da próxima instrução vai estar aqui e a segunda instrução vai estar aqui, mas elas não entraram no registrador ainda. Só que enquanto elas processam isso, o dado que está no registrador é disponibilizado, é a instrução e o PC mais 4, né? É disponibilizado para esse subsistema, que agora vai estar executando a instrução 1. Aqui está executando a instrução 2 e aqui está executando a instrução 1. Ele vai fazer o quê? A instrução, o opcode, o function vai entrar no controle, você vai decodificar e gerar os sinais de controle. Só que eles vão ser salvos todos nesse registrador aqui, os sinais de controle para você. E o dado lido do RS, o dado lido do RT vão ser salvos nesse registrador também. Beleza? Quando a gente falou do multiclock lá, multiciclo, a gente colocou registradores para armazenar o que mesmo? Era só o dado, né? Só o A e o B ali, a saída da ALO. Agora a gente está salvando muito mais coisa. Eu tenho que salvar tanto os registradores quanto todos os sinais de controle e os valores intermediários que eu produzo. Faz sentido? Sim. Professor, vou fazer uma analogia meio boba aqui. Mas é como se fosse um segurança de festa, assim. Porque ele barra, mas ele tem um controle também. Exato. Tá. Ele tira uma foto. Essa é uma boa analogia. Esse registrador é uma foto da execução da instrução até aqui. Porque a primeira instrução não vai passar por aqui, depois vai passar por aqui, depois vai passar por aqui, depois vai passar por aqui. E depois escrever ou não. Pode ser que a instrução não precise da memória, pode ser que a instrução não precise do write back. Mas ele vai andar da esquerda para a direita no processador, não vai? Sim. Esses registradores de barreira, eles salvam tudo. Beleza, você executou? Que dados que foram gerados nessa execução sua aqui? Aí eu gerei esse dado é saída desse subsistema, esse dado também é saída. Salva tudo. Aí eu estou nessa parte desse subsistema de acesso a registrador e decodificação. Que dado que vão ser gerados? Os conteúdos dos registradores e os sinais de controle todos. Tudo isso vai ser salvo aqui. Inclusive, eu salvo aqui, ó, a constante estendida de 32 bits, de 16 para 32 bits. Então, quando a instrução chegar aqui, ela vai estar trabalhando com os dados que ele está lendo desse registrador. Esse subsistema está livre para executar outra coisa. Por que era problemático implementar uma organização em pipeline? Porque eu estou falando de muita memória aqui. Tem muita memória aqui, tá vendo? Esses registradores de barreiras são gigantescos. Olha que louco. Eu não estou salvando todo o dado do RS, todo o dado do RT aqui. Então, esse registrador ID, entre identificação e execução, ele tem que ter dois espaços aqui para 32 bits, mais um espaço de 32 bits aqui para a constante estendida. Na real, eu acho que isso aqui está errado. Eu acho que você estende a constante depois, porque não tem por que você gastar 32 bits aqui. Isso aqui é só fiação. Mas é só um detalhe. Vocês conseguiram uma ideia geral de como é que o pipeline funciona? Então, falando de forma pragmática, a gente aumentou a quantidade de registradores. Exatamente. Você salva tudo de um estágio para o outro.
Certo. Então a tecnologia, ela na época, ela foi barrada por causa disso, por causa dessa limitação. Porque a ideia... A ideia vem da Revolução Industrial. A gente está tentando imitar uma produção. É uma ideia básica, se você parar para pensar assim. É básico. Mas olha o tanto de memória que você precisa. Entendeu? E isso aí foi usado. Algum colega, não lembro quem que foi, perguntou para mim quando que isso aí começou a ser usado na história da computação, né? Eu comecei a falar de computadores, supercomputadores, e a gente acabou pulando para a computação quântica. O primeiro processador... Só um minutinho. O primeiro processador a usar uma técnica de pipeline foi um processador da Burroughs, que produziu o primeiro supercomputador. Isso que foi usado em supercomputadores pela primeira vez. E daí a tecnologia, a ideia, ela se popularizou e se consolidou nos computadores da Cray Computers. Ela só migrou para os processadores de consumo geral na década de 90, quando o Hennessy e o Patterson incorporaram a técnica de pipeline no novo design deles, no design do MIPS. MIPS significa Microprocessor Without Interlocked Pipeline. Significa processador sem pipeline com interlock. A gente vai ver o que é interlock e não interlock na aula que vem. Porque primeiro vocês têm que ver a merda que pode dar no pipeline para entender por que a gente precisa fazer algum tipo de controle. Mas a gente vai ver isso na aula que vem também, daí eu vou falar de interlock sem interlock. Mas respondendo a pergunta histórica, começou na Burroughs, se consolidou nos computadores da Cray e depois na arquitetura MIPS. Hoje em dia, todos os processadores usam pipeline. Todos. Isso na década de 90. Foi idealizado na década de 70, realizado na década de 80, consolidado na década de 80, final da década de 80, e na década de 90 passou para os processadores de uso geral. Certo. Só para ter uma situação de tempo, assim, e como que as coisas foram evoluindo. Tem mais de 30 anos que os processadores usam isso. Porque, cara, a gente vai fazer as contas. Ele dá uma melhoria de desempenho de aproximadamente 400%. Na aula que vem a gente vai fazer as contas tudo. E vocês vão ver que é uma melhoria. E aí, ó, sabe esse gráfico que eu montei aqui com vocês? Comparando o monociclo com o multiciclo, a gente vai fazer aqui o pipeline. E vocês vão ver que absurdo. Vai terminar aqui, assim, ó. Vocês vão ver que o ganho de desempenho ele é tão grande que não tem por que tu não usar. Mas como realizar é assim. Agora, por que a gente não constrói o processador com pipeline do mesmo jeito que a gente construiu o processador monociclo? Porque, cara, a gente vai precisar de mais uns 2 meses de aula. E não vai adicionar tanto. Vocês já entenderam como é que um processador é construído. Na cabeça de vocês, vocês viram que SD serve para alguma coisa. Concordam? Sim. Sim. Então tá. Não se preocupem, eu não vou cobrar o pipeline de vocês nesse nível. Como é que eu pretendo cobrar o pipeline de vocês? Vocês vão fazer diagramas de alocação assim para mim, com pipeline. E vai ter algumas perguntas teóricas. Aí aqui eu estou discutindo como é que o controle, quais são os dados que eu escrevo do controle. E os dados eles têm que ser passados de uma barreira para outra. Mas isso aqui é só detalhe, vocês não precisam se preocupar com isso não. Então tá, pessoal, eu acho que por hoje a gente já viu coisa que chega, a gente continua na segunda-feira, pode ser? Fechou, então. Vocês têm alguma pergunta, dúvida, questionamento, desespero, reclamação? Segue o baile, segue o baile. Segue o baile. Então tá, meninos. A gente se vê na segunda, então.
Até, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite para vocês.